I think before our sharing this morning, I would like to mention something about study tour this year. Antes de começarmos a compartilhar desta manhã, eu gostaria de mencionar alguma coisa mais a respeito daquela viagem de estudos, né, o tour de estudos. Because que eu there are mencionei some ontem. questions about that one last night after the meeting, so someone has raised that question. Porque algumas pessoas me perguntaram, fizeram perguntas a respeito desse tour ontem à noite. Now, I like to make that, actually this year, the study tour is a very different one because we really try to do an experiment. Na realidade, este ano, essa viagem de estudos vai ser bem diferente do que os demais, porque nós queremos fazer um experimento. Because we are thinking of something like winter school in Israel. Porque temos considerado alguma coisa no formato de uma escola de inverno lá em Israel. We use evening to have evening classes. Então, à noite, nós teremos as aulas, as Of ministrações. course, that definitely follows some course. É claro que isso vai seguir um determinado programa. For example, so far we try to concentrate on the land of our Lord Jesus. Então, por enquanto, nós temos procurado concentrar na terra do nosso Senhor Jesus. Most likely the land our Lord had traveled when he was on earth. E provavelmente naquela porção da terra da qual o Senhor Jesus passou, ele jornadeou quando esteve sobre a terra. So based on that, we really have a course on that. Então, baseado nisso, nós temos um curso a respeito desse So tema. in the evening, we try to give the classes. Então, à noite, nós daremos as aulas. And the daytime, we try to go to a field trip and try to really experience what we have discussed in the evening. Então, durante o dia, nós faremos essa pesquisa de campo, onde nós estaremos verificando nos locais aquilo que nós estudamos na noite anterior. Now, the idea is this. Actually, we have contact one of travel agent in London. Nós já entramos em contato com um daqueles agentes de turismo lá em Londres. Maranatha. We have been with them for many years. Se chama Maranatha Tours e a gente já tem estado com eles há muitos anos. The organizer of the owner of that travel agent know the Lord very well. E o dono dessa agência de turismo, ele conhece muito o Senhor. Also know the Bible very well. E também conhece a Bíblia muito bem. So he really know our need. So he really tried to make a very good cooperation with us. Então, ele realmente conhece as nossas necessidades, aquilo que queremos, e ele consegue cooperar muito bem conosco. So when we have a trip like this, Então, ao planejarmos uma viagem como esta, actually basic idea is that we try to have an auditorium in Israel. na realidade, a ideia fundamental é que nós queremos preparar um auditório ali em Israel. And then of course we give the course from there. E ali naquele auditório nós daremos o curso. Of course, to do that from the very beginning is not an easy thing. É claro que para fazer algo assim não é uma coisa fácil. So the idea for this year is this: suppose the people from New Zealand they really have formed a group, they want to go together. Então vamos supor que de fato aqueles irmãos da Nova Zelândia eles vão formar um grupo e eles irão. They only want the land service of Maranatha. Eles só vão utilizar o serviço de terra da Maranatha. They will go with one agent, one local agent, to take care of their flying and the traveling from New Zealand all the way to Israel. Então eles já estão fazendo contato com um agente local para cuidar da parte aérea, ou seja, de Nova Zelândia até Israel e volta. So then Maranatha is taking care of only land part. Então a Maranatha ficará responsável apenas da parte terrestre da But viagem. of course, if that happens, if they really are going to have that trip, Então, se de fato eles forem ter essa viagem, they definitely will follow that course that we have suggested. definitivamente eles vão seguir esse curso que nós sugerimos. So that's already well defined Isso já está bem definido. in the evening and also in the daytime. Durante a noite e também durante o dia. So now, if that one is established, Então, se de fato isso foi estabelecido dessa forma, then the idea is that any other place in the world they are able to join. então significa que qualquer outro local do mundo vai poder se juntar também a esse grupo. So they will go exactly the same program, Eles farão exatamente o mesmo programa, both in the evening and both in the morning. tanto na manhã quanto na noite. And of course, for the moment, for this year, Maranatha is going to take care of it. Então, neste ano, Maranatha vai cuidar de tudo.
So in this way, now any place like Brazil or even China or even Singapore, Então, outros lugares como China, Brasil ou Singapura, so they are able to organize their own. talvez eles consigam também organizar o seu próprio grupo. They can contact one local travel agent. Da mesma forma, eles podem contactar um agente de turismo local, And knowing that every 15 you will get one free. sabendo que a cada 15 pessoas, normalmente você consegue uma passagem So gratuita. no matter what kind of organization you have. Não importa qual é o tipo de organização que você terá. Anyway, when we reach Israel, also join Maranatha Tour. De qualquer forma, ao chegar em Israel, todos vão se unir ao Maranatha Tours. Because that tour guarantees that I will be with brothers and sisters. Porque esse tour, né, nessa organização, vai garantir que eu vou estar com os irmãos e irmãs. Now, of course, I definitely will conduct evening class. Certamente sou eu quem vou ministrar as aulas da noite. Now, daytime during the field trip, sometime I would explain just on site. E durante o dia, em alguns locais, eu vou estar pessoalmente explicando aqueles locais. For example, a place called Horns of Hattin. Por exemplo, aquele local que é chamado os chifres de Hatim. Now, most likely, that's where our Lord Jesus had given the Sermon on the Mount. Provavelmente nesse local foi onde o Senhor Jesus proferiu o sermão no monte. So when we're on the site, it's much easier for us to explain what happened there. Porque é muito mais fácil explicar no local aquilo que aconteceu ali. Now in Jerusalem, we will do the same thing. Em Jerusalém faremos a mesma coisa. We will choose one observation point. Nós escolheremos então um local, um ponto de observação, You almost can see the whole Jerusalem. de forma que você conseguirá ver toda Jerusalém. Also, you can see that when you stand on the Mount of Olives, Você também vai observar que ao ficar de pé ali no Monte das Oliveiras, if you are looking east se você olhar para o leste, or desert, almost like a desert. você vê que é como um deserto. Now, when you look toward west, Quando você olha para o oeste, you'll find oases everywhere. você vai ver oásis para todo lado. So on this side, brown color, on the other side, green color. Então, de um lado você tem aquela cor marrom, do outro lado você tem aquela cor verdinha. Now, very difficult. No place like that place we are able to really see the Bible geography. E não há nenhum local como este para se contemplar, para se conhecer a geografia bíblica. Now that will be important. Isso será muito importante. So later, when we go through this geographical setting of the book of Song of Solomon, Porque quando nós passarmos por esse contexto geográfico do livro do Cânticos de Salomão, you will find that all this biblical geography really very, very meaningful. você vai então observar que toda essa geografia terá muito significado. So I just passed the news to you. Eu simplesmente estou dando a notícia So para you have to vocês. look to the Lord. Vocês têm que orar diante do Senhor. Either you travel by yourself and join the tour, Ou você viaja por si só e se une a esse grupo, but probably more desirable if you can travel as a group together. mas talvez fosse mais desejável que se vocês pudessem viajar como um grupo. And juntos. also in Brazil, you have something even better. You have so-called financiamento. Então, em Brasil, você tem uma coisa muito melhor, que é pagar em suaves prestações. So you don't have to pay your ticket just one time. Você não precisa pagar o seu ticket de uma sentada só. So I just pass on this news to you. Eu estou então só dando as notícias para vocês. If you really are serious about how that program look like, Se você de fato estiver com bastante seriedade e quiser saber como é que é esse programa, because we already have the program set. nós já temos a definição do programa. First day, second day, third day, and so on and so forth. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, assim por diante. So if you're really curious about it, you want to know roughly, you are going to learn. Se você realmente estiver curioso a respeito disso e quiser saber o que você aprenderá nessa viagem, I think you can contact Sister Monica. você pode entrar em contato com a irmã Mônica. She probably will show you, roughly. A irmã Mônica lá atrás ela pode levantar o I braço. know she already have a table in her hand. I don't know whether she has it here or not. Ela já tem até uma tabela, uma planilha nas suas mãos. And also she probably can explain more some detail with you. E ela pode explicar mais para vocês com mais detalhes. So there's just the news just passed to you. Então, apenas são notícias que eu estou dando a vocês. So now let's continue to what we are going to share, Song of Solomon. Vamos continuar no nosso compartilhar em Cânticos de Salomão. Chapter 2. Capítulo 2.
Verse 10. Versículo 10. My beloved responded and said to me, Arise, my darling, my beautiful one, and come along. O meu amado fala e me diz, levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. For behold, the winter is past, the rain is over and gone. Porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi. The flowers have already appeared in the land, and the time has arrived for pruning the vines, and the voice of the turtle has been heard in our land. E apareceram as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. The fig tree has ripened its figs, and the vine and blossom have given forth their fragrance. Arise, my love, my beautiful one, and come along. A figueira começou a dar seus figos, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Oh, my dove, in the clefts of the rock, in the secret place of the steep pathway, let me see your form, let me hear your voice, for your voice is sweet, and your form is lovely. Pomba minha que andas pelas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas, mostra-me o rosto, faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e o teu rosto amável. Verse 8. Versículo 8. Listen, my beloved, behold, he is coming, climbing on the mountains, leaping on the hills. Versículo 8, capítulo 2. Ouço a voz do meu amado, ei-lo aí galgando os montes, pulando sobre os outeiros. My beloved is like a gazelle or a young stag. Behold, he is standing behind our wall. He is looking through the windows. He is peering through the lattice. O meu amado é semelhante ao gamo ou ao filho da gazela, eis que está detrás da nossa parede, olhando pelas janelas, espreitando pelas grades. We especially pay attention to the first phrase here. Nós vamos prestar uma atenção especial à primeira frase aqui. Sorry, verse 8. Versículo 8. Listen, my beloved, behold, he is coming, climbing on the mountains, leaping in the hills. Ouço a voz do meu amado, ei-lo aí galgando os montes, pulando sobre os outeiros. Then, verse 10. Então, versículo 10. My beloved responded and said to me, Arise, my love, my beautiful one, and come along. O meu amado fala e me diz, levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Okay, these are the verses for the moment. São os versículos que nós leremos no momento. Now, we already know that at the very end of the book, Nós já sabemos que lá no final do livro, Shulamite has been described by Solomon. a Sulamita foi descrita por Salomão. Oh, you who sit in the gardens. Ó tu que habitas nos jardins. The gardens are plural. Observe que jardim aqui está no plural. So if you're starting from chapter 1 all the way to chapter 8, Se você começar a ler desde o capítulo 1 até o capítulo 8, now you find the setting is very interesting. você vai observar que o contexto é muito interessante. Definitely chapter 1 Definitivamente o capítulo is 1, a setting of Jerusalem. o contexto ali, o local é Jerusalém. There you find King's Palace and King's Tent. Ali você vai encontrar o palácio do rei e a tenda do rei. You don't find King's Garden. Você não encontrará ali os jardins do rei. Of course, there is a vineyard in Gedi. É claro que é mencionada aquela vinha que está aí em Gedi. That chapter 1, verse 14. Isso se encontra no capítulo 1, versículo 14. My beloved is to me a cluster of henna blossoms in the vineyards of En-Gedi. Como um racimo de flores de hena nas vinhas de Engedi é para mim o meu amado. So, if you only study the chapter 1 Se você apenas estudar o capítulo 1 and first seven verses, e os primeiros 7 versículos, I think probably easy for us to explain. I better try to tell you how to divide the whole book first. eu acho que antes de prosseguirmos, é importante que eu diga para vocês como nós podemos dividir esse livro. Then we only refer first song, second song, third, fourth, and last. E aí, então ficará mais fácil de nós apenas mencionarmos o primeiro cântico, o segundo cântico, até o último Now, cântico. division of the book is very obvious. A divisão do livro é muito óbvia. It's spontaneous. É It's isso. inspired. It's not leave to you and to me. É espontânea, é inspirada e não depende de você nem de mim. For example, the border between Canada and the United States is a very natural one.
Por exemplo, a linha limítrofe entre o Canadá e os Estados Unidos é natural. by the river. É um rio. You know that really separate by the water. That really separate Canada and the United States. Então você sabe que aquele rio ele separa muito claramente o território canadense do norte-americano. So whenever you read a book, Então toda vez que você ler um livro, if you really want to know this division of the book, se você de fato quer saber onde é que estão as divisões desse livro, because it is the Holy Spirit who inspired the whole book. porque é o Espírito Santo que inspirou o livro todo. So there must be a system of thought in the mind of the Holy Spirit. Tem que haver, obviamente, um sistema de pensamento na mente do Espírito So Santo. we have to look for that division. Nós temos então que encontrar essa divisão. It's not by your scheme nor by other people's scheme. Não é por meio do seu esquema ou o esquema de outras pessoas. Because in this whole book is so natural, can be divided into 5 portions. Então é tão natural que esse livro possa ser dividido em 5 porções. Now, let's first come to the chapter 2, verse 7. Então, inicialmente vamos até o capítulo 2, versículo 7. I adjure you, O daughters of Jerusalem, by the gazelles or by the hinds of the field, that you do not arouse or awaken my love until she pleases. Conjuro-vos, ó filhos de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis nem desperteis o amor até que este o queira. Listen, my beloved, behold, he is coming. Ouço a voz do meu amado, ei-lo aí galgando os montes. Now you can see that between verse 7 and verse 8, Você observa que entre o versículo 7 e o versículo 8, there's some kind of abruption, you see. há uma mudança abrupta. It's very clear. É muito claro. So this suggests that from chapter 1, verse 1, all the way to verse 7 of chapter 2, really form the first song. Então é muito claro que desde o capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 2, versículo 7, isso forma uma unidade. And now the phrase, I adjure you, O daughter of Jerusalem. Essa frase, conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, Now whenever you see that phrase, toda vez que você vira essa you know frase, that's almost come to the end of something. você sabe que chegou à conclusão, ao final de alguma coisa. Then of course, before 7, Então, claro que antes do versículo you have 7 verse 6. ao versículo 6, Let his left hand be under my head and his right hand embrace me. a sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça e a direita me abrace. So you can see the connection, the one verse before verse 7 and another one after verse 7. Então você consegue perceber agora esses dois versículos, um que vem antes do versículo 7, outro que vem depois do versículo 7. So it's clear that from verse 1, chapter 1, all the way to verse 7, chapter 2, form the first section or the first song. Então observa que é muito claro que desde o capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 2, versículo 7, isso forma uma unidade. É o primeiro cântico. And then we come to the verse 5 of chapter 3. Então a gente agora chega ao capítulo 3, versículo 5. I adjure you, O daughter of Jerusalem. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém. You see, again, the whole phrase, whole verse is being repeated. Observe então mais uma vez, todo esse versículo ele é repetido. Then verse 6. What is this coming up from the wilderness like columns of smoke? E aí nós vemos no versículo 6, que é isso que sobe do deserto como colunas de fumaça. Now you can see these two thoughts is discontinuous, not continuous. Observa que os dois pensamentos, eles não são contínuos, de fato eles são descontínuos. So you have some change abruptly. Você tem uma mudança abrupta aqui. So that reminds us, now that's the end of the second song. Então isso nos faz perceber que aí se encontra o fim do segundo cântico. Okay, then another one Então outro should be chapter 8, verse 4. tá? A gente consegue agora perceber no capítulo 8, versículo 4. Now, very interesting. Aqui é Verse muito 4. interessante aqui no versículo 4. I want you to swear, O daughter of Jerusalem. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, Do not arouse or awaken my love until she pleases. que não acordeis nem desperteis o amor até que este o queira. Then, the verse 5. E aí então o versículo 5. Who is this coming up from the wilderness?
Quem é esta que sobe do deserto? So again, the thought is discontinuous. Mais uma vez, há uma interrupção na linha de pensamento. Some change in a very abrupt way. É uma mudança de maneira abrupta. And if you read the verse 3, previous verse 4, Se você ler agora o versículo 3, logo antes do versículo 4. let his left hand be under my head and his right hand embrace me. A sua mão esquerda estaria debaixo da minha cabeça e a sua direita me abraçaria. So you find that three similar verses. Você observa aqui 3 versículos similares. O daughter of Jerusalem. Ó filhas de Jerusalém. So you can see that 3 verses really as a mark of division. Observa que esses 3 versículos marcam essa divisão. So it is clear from verse 5 all the way to the end, it belongs to the last song. Então fica muito claro que do capítulo 8, versículo 5 até o final marca o último cântico. So we have the first song, Nós temos o primeiro cântico, second one, o segundo cântico and we have the last one. e nós vemos aqui agora o último cântico. But we still do not get 5. Mas ainda não contabilizamos 5. But if we come to chapter 5, Mas se agora se você chegar no capítulo 5, versículo 2, now if we read verse 1, I have come into my garden, my sister, my bride, I have gathered my myrrh along with my balsam, I have eaten my honeycomb and my honey, I have drunk my wine and my milk. Eat, friend, drink, and imbibe deeply, O lovers. já entrei no meu jardim, minha irmã, noiva minha, colhi a minha mirra com a especiaria, comi o meu favo com o mel, bebi o meu vinho com o leite. Comei e bebei, amigos, bebei fartamente, ó amados. And then verse 2, Então no versículo 2, I was asleep, but my heart was awake. eu dormia, mas o meu coração velava. Now again, you find that abruption here. Mais uma vez você encontra uma mudança abrupta aqui. So by this way, we are able to know from verse 6 of chapter 3 Nós podemos ver então que do versículo 6 do capítulo 3 all the way to verse 1, chapter 1. Verse 1. até Verse 1, chapter 5. o versículo 1 do capítulo 5, That should be the third song. aí tem que estar o terceiro cântico. Then, of course, from verse 2 of chapter 5 Então do versículo 2 do capítulo 5 all the way to chapter 8, verse 4. até o capítulo 8, versículo 4. So that is the fourth song. Aí então nós encontramos o quarto cântico. And finally, you have the last song. Então finalmente você tem esse último cântico. So that's the division of this book. Então esta é a divisão desse livro. So now I probably it's easy for us to explain a little better because I don't have to go to. I just mentioned first song, second, and so on and so forth. E agora eu simplesmente posso me referir ao primeiro cântico, o segundo cântico, assim por diante. Now, in the first song, we know that the setting is Jerusalem, No primeiro cântico nós sabemos que o contexto local é Jerusalém. and also Judea Hill. Também as colinas da Judéia. Now, in that vicinity, in Jerusalem, on one hand, is very near to Judean desert. Então ali em Jerusalém é muito próximo do deserto da Judéia. That desert actually is something connected with Arabian desert. Então de alguma forma esse deserto está ligado ao deserto da Arábia. Now, very interesting, after man's fall, É muito interessante que após a queda do homem, because Eve and Adam and Eve being cast out from the garden. porque nós sabemos que Adão e Eva, eles foram expulsos do jardim. And then in the vicinity of the whole area near Garden of Eden, E nós sabemos que toda aquela área, aquela região em torno do jardim do Éden it became the largest desert in the whole world. se tornou o maior deserto de toda a face da terra. For example, you have two huge, or actually two, let me say, almost 3 huge deserts. Deixe-me dizer da seguinte maneira, é como se você tivesse ali 3 grandes desertos. One is called Sahara Desert. Um deles é chamado deserto de Saara. Now that desert almost the area of whole Brazil.
A área desse deserto é comparável à área do Brasil. or Europe, for example. Ou, por exemplo, a área da Europa. So think about it. Pense nisso. Near Nile River, there was Egypt. Então, ali em torno do rio Nilo está o Egito. That was the cradle of civilization. Ali então foi o berço da civilização. But can you imagine? Now in Egypt, 98% are desert. Você consegue imaginar que 98% do Egito é deserto? Only along the Nile River, then you have oases. Somente ao longo do rio Nilo que você tem o oásis. So all the producers in Egypt, just along the Nile River, Ou seja, toda a colheita, os produtos do Egito, eles são produzidos ao longo do rio Nilo. so when the Nile River almost flowed into the sea, into the ocean, Então, quando o rio Nilo está desembarcando no oceano, so it formed 7 branches. ele então se divide em 7 tributários, 7 vertentes. So if you go to the Google site, if you go to the Google Map or Google Earth, Se você então entrar no Google Earth ou Google Maps, so if you look at the whole Egypt, se você agora observar o Egito, so it's like a huge tree. é como se fosse uma grande árvore. That's really Nile River. Aquilo ali é o rio Nilo. And then you find 7 branches. Você encontra aqueles 7 ramos. And that 7 branches form a delta. E esses 7 ramos formam um delta. That's called Nile Delta. É chamado Delta do Nilo. When people of Israel later they dwell in Egypt, Então, quando o povo de Israel eles foram habitar no Egito, they have been placed a place called Goshen. eles foram habitar uma região chamada Gozém. Now Goshen is in the Nile Delta. O Gozém fica no Delta do Nilo. So you can imagine after man's fall, Você se lembra que após a queda do homem, originally you have a huge Garden of Eden. você tinha aquele gigantesco jardim do Éden. And you find that Euphrates flows through it. E você então sabe que o rio Eufrates cruzava aquela região. Tigris also flows through it. Também o rio Tigre, ele passava por ali. And another 2 rivers. E havia 2 outros rios. So when you talk about Garden of Eden, Então quando você fala do jardim do Éden, it is such a huge place. era uma região tão grande. So we have to correct our idea. Nós precisamos então acertar a nossa ideia. Our mind is too narrow. A nossa mente é muito Because restrita. our backyard garden is so small. Pelo fato do nosso jardim do fundo do quintal ser tão pequenininho. So sometimes when you picture Garden of Eden is so small as your backyard garden. Você acha então que o jardim do Éden é tão pequenininho quanto o seu jardim lá do fundo do quintal? No. Não é não. Now, most likely, the Garden of Eden cover today's Iraq. Provavelmente o jardim do Éden ele circunscreveria a região que hoje é o At Iraque. least southern part of Iraq. No mínimo a parte sul do Iraque. And also southern part of Iran. E também a parte sul do Irã. And also whole part of Saudi Arabia. E talvez toda a Arábia Saudita. Because the first river, Pishon, is surrounding Havela. Porque o primeiro rio, Pison, ele circunda a terra de Avilá. Now Havela is just the Saudi Arabia. Avilá nada mais é do que a Arábia Saudita. Now think about it. Agora considere isso. Before man's fall, it was a garden. Antes da queda do homem, isso tudo era um jardim. According to archaeological discovery. Mas segundo as descobertas arqueológicas, They tried to get a faucet of Poland. Faucet of Poland. Poland. Faucet of Poland. I know it's Poland, but faucet. Faucet of Poland. Yeah, faucet of Poland. Yeah. Faucet of Poland. Yeah. Faucet? Yeah, faucet. Just a faucet of human being. Faucet. Like Beijing, you see, you have. Fóssil. Faucet. Sorry. Ok. Sorry. Okay. Ok. So. Well, no, ok, I have to translate. Eles tentaram descobrir o fóssil do pólen. Ok? So by this way, you should be able to know 5,000 years ago or 6,000 years ago how in the area of Saudi Arabia looked like. Então, a partir desse fóssil do pólen, eles tentaram inferir como é que aquela região seria 5, 6 mil anos antes. So it is scientifically proved. E foi provado cientificamente, Probably 5,000 or 6,000 or 7,000 ago. talvez 6 mil, 7 mil anos atrás. Now, in Saudi Arabia, full of trees.
Na região da Arábia Saudita estava cheia de árvores. And so you can imagine, brothers and sisters. Você pode imaginar Now, after the curse of man's fall, que após a maldição da queda do homem, so no longer, you see, now then man has to work very hard in order to produce the food. e agora o homem tem que trabalhar duramente para obter o alimento, Because the land has been cursed. porque a terra foi So amaldiçoada. now you find desert everywhere. Aí você vai ver deserto para todo lado. So you have one desert is called Sahara Desert. Sabe que um desses desertos então se chama deserto do Saara. Another desert is called Arabian Desert. E outro deserto é chamado deserto da Arábia, That means today Saudi Arabia. que hoje é a Arábia Saudita. And also further north you have a Syrian desert. E ao norte você tem aquele deserto da Síria. Rebecca went through a desert. Então Rebeca, ela andou nesse deserto, That Syrian desert. aquele deserto da Síria. But when you standing in Jerusalem, Então quando você está ali em Jerusalém, when you look east, quando você olha para o leste, you find just whole desert. você vai observar que tudo ali é It's deserto. called Judean desert, E é chamado deserto da Judéia, where our Lord Jesus has went through a temptation. onde o Senhor Jesus foi tentado. And near there you find a city called Jericho. E muito próximo ali você encontra uma cidade que se chama Jericó. But so-called Judean desert Mas, por enquanto, o deserto da Judéia, actually is the extension of Arabian desert. na realidade, é uma extensão do deserto da Arábia. You almost can say it's part of that desert. Você pode dizer, quase que dizer que é uma parte daquele deserto. Do you understand? Você compreende? Now, 5,000, 6,000 years ago, 5 ou 6 mil anos antes, most likely it was a garden. It was a beautiful garden. provavelmente aquela região era um jardim maravilhoso. Now, because of the curse after man's fall, Mas por causa daquela maldição devido à queda do homem. you can imagine that everywhere you find thistle, you find thorn. E você vai ver que em todo lugar você encontra cardos e abrolhos. So all the way when you come to the Dead Sea, Então, você prosseguindo nessa trajetória até chegar ao Mar Morto, Dead Sea area actually is just part of Judean desert. na realidade, a região do Mar Morto é parte do deserto da Judéia. And that Dead Sea always part of Jordan Valley. E o Mar Morto, ele faz parte do Vale do Jordão. And you know, many years ago, Muitos anos antes, on the face of the globe, our globe, na face da nossa terra, do nosso globo, something happened. It has been left a scar on the face. algo aconteceu que deixou ali uma marca, uma cicatriz. Starting from Turkey Então, se você agora observar desde a Turquia all the way to Africa, até a África, there is a very deep canyon there. há um cânion muito profundo ali. And so if you want to say, I want to touch what the deepest part of that wound, Se você disser agora eu quero encostar na parte mais profunda dessa cicatriz, that sea. e aí você vai estar tocando no Mar Morto, Which is 400 meters below the sea level. que se encontra a 400 metros abaixo do nível do mar. Now, in the part of the promised land, Então, numa parte da terra prometida, that cleave, that valley is called Jordan Valley. essa fenda ou esse vale é chamado de Vale do Jordão. That all part of that wound, geographical wound. E faz parte dessa cicatriz geográfica. And then, if you assume that sea is like a clock. Se você agora imaginar que o Mar Morto fosse um relógio, But roughly in the position of 9 o'clock, aproximadamente na posição de 9 horas, that's where Engedi is. é ali que se encontra essa região de Engedi. So Engedi. now you can see the setting of Spirit Song. Agora você consegue entender o contexto local desse cântico dos Not only cânticos. Jerusalem, Não é apenas Jerusalém, it's also Judean desert. mas também inclui o deserto da Judéia. It also Jordan Valley. Também inclui o Vale do Jordão. So that's why in verse 14, É por isso que no versículo 14 do versículo 1, do my capítulo 1, beloved is to me a cluster of henna blossoms, como um racimo de flores de rena,
In the vineyards of En-Gedi. Nas vias de En-Gedi é para mim o meu amado. Now, if this is a desert area, Se isso de fato for uma área desértica, how is possible to have a vineyard there? como é que é possível você ter uma vinha ali? Then you know that actually, if you visit En-Gedi, Mas de fato, se você for visitar En-Gedi, that actually is oasis in the desert. há ali um oásis no deserto. So you can see that in the desert you don't see anything. Então, você vê que no deserto você não vai encontrar nada. You don't see anything beautiful. Você não vê nada de bonito. But now when you come to oasis, Quando você chega então a um oásis, something green, há algo verde ali, full of life, cheio de vida. you call that beauty. Você chama isso de lindo. But here is something even more. Mas aqui há algo mais ainda. In that oasis, Naquele oásis, in that greenery part, naquela parte verde, you have vineyard. você tem uma vinha. Now you know that vineyard is for the grapes. Sabe que a vinha, obviamente, produz uvas. Now grapes, rarely you see its blossom. Você raramente vê o florescer das vinhas, You da always videira. blossom first, then you have fruits. Então, normalmente você vê a inflorescência e depois você vê o You fruto. must have a flower of vineyard first, then you have the fruit of the vine. É claro que primeiro você tem que ver a flor da videira para depois você ver o fruto. But something very interesting with the vine, Mas algo muito peculiar a respeito da videira. because the period of blossom is very short. Porque o período de tempo em que ela floresce é muito curtinho. Nobody noticed when it blossoms. Ninguém percebe quando ela floresce. In other words, Em outras palavras, the beauty of vine is transient. ou seja, a beleza da videira ela é transiente, It's passageira. less than nanosecond. É menos do que um nanosegundo. The flower means the flower represents the beauty. A flor representa a beleza. Now, the will of God for the vine is not beauty. A propósito de Deus, o desejo de Deus para com a videira não é a sua Now, we beleza. want to let the people know that how spiritual beauty, how we are spiritual, in us there is some kind of spiritual beauty. Como nós desejamos que as pessoas vejam que em nós há uma beleza espiritual. Now, remember, the God's will with vine is always the fruit. Observe, no entanto, que o propósito de Deus, a vontade de Deus para com a videira é sempre o fruto. Now, fruit is the means to an end. Então o fruto é o meio para se alcançar um fim. The end is wine. O fim é o vinho. So, major issue with the vine is the wine. A questão central com a videira é o vinho. Then, of course, you have fruit. É claro que você tem que ter o fruto, But flower is not important whatsoever. mas a flor não é importante de maneira alguma. A spiritual quality for any Christian. Há uma qualidade espiritual para qualquer cristão. You only pour out your wine Você simplesmente derrama o seu vinho. because you learn some very lesson before the Lord. E se você faz isso é porque você aprendeu uma lição muito The importante reason diante do you can Senhor. serve other brothers and sisters, A razão pela qual você pode servir outros irmãos e not by irmãs your intellect, não é pelo seu intelecto, it's by your experience before the Lord. mas é por meio da sua experiência diante do Senhor. You have gone through so much suffering. Você passou por tanto sofrimento. You have been disfigured. Você foi desfigurado. But now wine is produced Mas agora o vinho é produzido for the people to drink, para que as pessoas bebam. for the people to go through the most long and cold winter. Para que eles possam suportar o inverno mais longo e frio. Brothers and sisters. Irmãos e irmãs, Before the wine, you have the fruits. antes de você ter o vinho, você tem que ter You o fruto. treasure those fruits. Você entesoura aquele fruto. That represents the fullness of life. Isso representa a plenitude da vida. But before that, you have the flower. Mas claro que antes do fruto você tem a flor. It's so short. É tão curtinho o tempo. Nobody noticed. Ninguém observa, consegue That's not ver. important. E porque não é importante. You see, brothers and sisters, Vocês veem, your irmãos, beauty is not important. a sua beleza não é importante. Your fruit is important. Mas o seu fruto é But importante. even your fruit is not important. Ainda que assim mesmo o seu fruto não é Your importante. fruit shall lead to the wine. Porque o seu fruto tem que produzir o vinho. So now, brothers, Agora, irmãos, when you are in En-Gedi, quando você está em En-Gedi, you find Engedi, oasis você vai encontrar um oásis with ali the background of desert, e tendo como pano de fundo um deserto. full of life. E esse oásis está cheio de You vida. call that beauty, Você chama isso de belo. but something more, even more surprise. Mas há algo muito mais In that surpreendente. oasis, you have vineyard.
Naquele oásis você tem uma vinha. Vineyard full of grapes. Há uma vinha cheia de You don't uvas. see flower. Você não vê flor. But now, Mas when agora, you cannot see any flower, quando você agora não consegue ver qualquer flor, my beloved, to me, a cluster of henna blossom. como um racimo de flores de hena nas vinhas de Engedi é para mim o meu amado. How unique is that beauty? Quão singular é esta beleza? It's not the beauty of the vine. Não é a beleza da vinha, It's the beauty of it's the beauty of the king. mas é a beleza do rei. My beloved is to me a cluster of henna blossoms. O meu amado é para mim como um racimo de flores de hena. So how do you describe our Lord? Como você descreve o nosso Senhor? He is a cluster of henna. Ele é um racimo de flores de Beautiful hena. flowers. Flores lindas. Now how do you know he's so beautiful? Como é que você sabe que ele é tão lindo? Because when you come to a vineyard, you don't see any flower. Porque quando você chega até uma vinha, você não vê qualquer flor. We have flower. Nós temos flor. We are the vineyard. Nós somos a vinha. But don't forget, Não se esqueça. people don't see our beauty. As pessoas não veem a nossa beleza, They see henna flower blossom. mas eles veem o florescer das flores de rena. So you see, brothers and sisters. Então vocês veem, irmãos e Now irmãs? here is the geographic setting. Aqui então nós vemos esse contexto geográfico. Now if you know a little bit of geography, Se você conhecer um pouquinho da geografia, you will appreciate this much more. você vai apreciar isso muito mais. Every time during the break at the Lord's table, Toda vez que você parte o pão, we pray, we give our praise to the Lord. nós adoramos e louvamos o Senhor. We know that He's a cluster of henna blossoms. Nós sabemos que ele é um racimo de flores de hena, Blossoms in a vineyard of Engedi. ou seja, é um racimo de flores de rena nas vinhas de Engedi. So brothers, Então, you can irmãos, see that? vocês Your percebem? background, desert. Você tem como pano de fundo aquele deserto, Judean desert. o deserto da Judéia. In the midst of the desert, E no meio daquele deserto, you have oasis você tem aquele oásis, called Engedi. que é chamado de Engedi. Don't forget, Não se esqueça, it's the very place where David fled from Saul. foi exatamente para ali que Davi fugiu quando ele fugia de Saul. And he was hiding under a rock, because of the rock. Ele estava se escondendo debaixo de uma rocha. During the noontime, Durante o because período the sun was too hot. do dia, pelo fato do sol ser So tão escaldante. shepherds will bring all the seed under that rock. Então, os pastores, eles conduziriam seus rebanhos para debaixo daquela rocha. It's a huge cave. É uma caverna gigantesca. David was there. E Davi estava ali. Saul was there. Saul estava ali. There you have the story in the Old Testament. Aí você conhece aquela história ali do Antigo So Testamento. that's all happened in that area. Tudo isso aconteceu naquela região ali. So now you understand that. So that's the setting of the first song. Então, esse é o contexto, o local onde aconteceu esse primeiro cântico. Let me say something more. Deixe-me dizer algo mais. In the Old Testament, Jewish people, they were very proud of their setting in Jerusalem. Então, no Antigo Testamento, os israelitas judeus, eles eram muito orgulhosos daquele contexto que eles moravam. Because when they look Aquele around, local. they see desert. Porque ao olhar ao seu redor, eles só viam um deserto. They compare the desert with the world. Eles comparavam o deserto ao mundo. But now in Jerusalem, Agora em Jerusalém, you have a temple of God, você tem um templo de Deus. you have a city of God. Você tem a cidade de Deus. So they think that they are the chosen one by God. E então eles sabem que eles foram escolhidos por Deus. So they always despise those people who live in Galilee. Eles sempre desprezavam aquelas pessoas que moravam na Galileia. They think that the world is so beautiful to them. Eles achavam que o mundo para eles era tão lindo. So they despise them. Eles desprezaram. As if these people, they love the world. Eles desprezavam aqueles que moravam na Galileia porque é como se eles amassem o mundo. They turn their back to the world. E eles deram as costas para o mundo. So now you can imagine Agora você pode imaginar the southern kingdom and the northern kingdom. essa relação entre o reino do sul e o reino do Now, norte. how can you detect the future between them? Como é que você consegue perceber a diferença entre eles? Now, those people who live in the southern kingdom, Aquelas pessoas que moravam no reino do sul, they are very proud of their history. eles tinham muito orgulho da sua própria They história. are so proud that the temple of God and the city of God are with them.
Eles tinham muito orgulho porque o templo de Deus e a cidade de Deus estava com eles. But how do they have, geographically speaking? Mas como é que eles eram do ponto de vista geográfico? Their surrounding is nothing but the extension of desert of Saudi Arabia. Os seus arredores nada mais eram do que a extensão do deserto da Arábia. Now that reminds you of what happened to the Garden of Eden. E aquilo fazia lembrar do que acontecera no Jardim do Éden. But anyway, God has chosen the city called Jerusalem. De fato, Deus escolhera a cidade que era Jerusalém. And the temple of God is there. E o templo de Deus estava ali. So you can imagine that those who live in the south, Então você pode imaginar, para aqueles que moravam no they sul, consider themselves godly. eles se consideravam santos, piedosos. They consider the other part in the land of Israel, they are worldly. Mas consideravam aqueles que eram de Israel ao norte como se fossem mundanos. Now it's interesting here. Let me try to explain. É muito interessante isso aqui, deixa eu tentar explicar. When we talk about promised land, Quando nós estamos falando da terra prometida, how do you describe the land of milk and honey? como é que você descreve aquela terra que emanava com leite e mel? Now, according to the Bible, especially if you read the Old Testament, it always described as from Dan to Beersheba. Então, segundo a Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, essa terra é descrita desde Dan até Berseba. Now, when you are in Dan, Quando você está lá em Dan, you are at the foot of Mount Hermon. você está aos pés do Monte Hermon. Beautiful place. É um lugar maravilhoso. You will find garden. You will find the stream flow from Lebanon. Você vai encontrar jardins e você vai ver aquele riacho que desce desde o Líbano. Because all the beauty derived from Mount Hermon. Porque toda aquela beleza, ela é derivada do Monte Hermon. But then when you come to Beersheba, Mas quando você chega lá em Berseba, you come to a desert. You come to a place called Negev. você chega àquela região que é chamada do Negueb. Now, what is Negev, brother? O que é o Negueb? Negev actually is an extension of Sahara Desert. Na realidade, é a extensão do deserto de Saara. Do you see that, brother? Vocês conseguem In perceber? Jerusalem, Em Jerusalém, in that area, naquela região, Judean desert, você tem o deserto da Judéia, extension of Arabian desert. é a extensão do deserto da Arábia. When you come to the southern part of Promised Land, Quando você chega na parte sul da terra prometida, called Negev. é chamado de Negueb. Now, if you know the geographic setting there, Se você conhecer a região geográfica ali, the Bible describes as a land of weariness and thirst. é uma terra onde há secura e cansaço. You don't find any water there. Você não encontra você não encontra água ali. The moment you look at Negev, Do momento em que você observa o Negueb, you feel weary. você se sente cansado, You feel desgastado. Now, that's Negev. Isso é o Negueb. So, from Dan to Beersheba, Então, de Dan até Berseba, that's Promised Land. aí é o contexto, Sometimes, é a região da when terra we prometida. think of land of milk and honey, Quando nós pensamos na terra que mana leite e mel, everything should be rosy. tudo deveria ser rosado, Sky should be always blue. o céu sempre azul. But that's not true. Mas não é verdadeiro isso. If God give you rose, Se Deus te dá as rosas, He also give you the thorn upon the rose. Ele também te dá os espinhos. So if the Lord give us the promised land, Se o Senhor nos dá a terra prometida, if this really the land of milk and honey, se de fato é a terra que mana com leite e mel, not only the beautiful part at the foot of Mount Hermon, não haverá apenas aquela parte tão linda aos pés do Monte Hermon, also in the southern tip, mas também na parte mais a do sul. place called Beersheba. Há um local chamado Berseba. And remember, E lembre-se, and that almost comes to the southern tip of the promised land. aquela a parte mais ao sul da terra prometida. You don't have to be in Egypt. Você não precisa nem estar no Egito. You already have a taste of Egypt. Você já tem então aquele sabor, aquele gosto do Egito. So for a person travel to Negev, Então, para uma pessoa que viaja até o Negueb, after a taste of Egypt, ele vai ter um gostinho do Egito. rarely you don't go to Egypt. Então, se você já tem um gostinho do Egito, raramente So você vai até you o have to Egito. know the geographic setting. Então, você tem que conhecer a geografia do local. Now, very interesting. É uma coisa mais interessante ainda. When Abraham Quando Abraão, was called to the land of Canaan, e quando ele foi chamado para ir à terra de Canaã, this land is all new to him.
Aquela terra era completamente nova para ele. He only know the beginning of the journey. He do not know the end point of the journey. Ele só conhecia o início daquela jornada, mas não sabia onde é que ela terminaria. He know that he should leave Ur of Chaldea, Ele sabia que tinha que sair de Ur dos Caldeus, but he didn't know where to go. mas ele não sabia onde ir. Step by step, Passo a passo, he was being led by God himself. ele foi conduzido pelo próprio Deus. Finally, they reached land of Canaan. E finalmente ele chegou à terra de Canaã. Actually, they reached a place called Shechem. Na realidade, ele chegou no local que é chamado de Siquém. Now the Lord revealed to him, E agora o Senhor se revela a ele. that's the land. Esta é a That's terra. the land I'm going to give you and your seed. Essa é a terra que darei a você e aos seus descendentes. This land called Canaan. Essa terra se chama Canaã. Shechem. É Siquém. What is Shechem? O que é Siquém? If you go to your Google map, Se você, de novo, for lá no Google Maps, you look for a city called Dan você vai procurar uma cidade chamada Dan, and another city called Beersheba. outra cidade chamada Berseba, And then you find another city called Nablus. Today it's called Nablus, actually Shechem, biblical Shechem. Na realidade, você vai encontrar uma outra cidade entre essas duas que se chama Nábulos, que é, de fato, a antiga Siquém. And you find that Shechem actually is the middle point from Dan to Beersheba. De fato, você vai descobrir que Siquém, ou Nábulos, está exatamente no meio dessa distância entre Dan e Berseba. So you remember how Abraham was led by God to the very geographical center of Promised Land. E você observa, então, como Deus conduziu Abraão ao local que era o centro geográfico dessa terra. From there, God told Abraham, E dali Deus fala a Abraão, you look north, olha para o norte, look south, e olha para o sul, look east, olha para o leste, and west, olha para o oeste, and walk through it. e anda por ela. That's all yours, E é tudo teu. my brothers and sisters. Meus irmãos e irmãs, That's the vision of Canaan, the Promised Land, in the eyes of Abraham. é isso então que era a terra de Canaã aos olhos de Abraão. The reason he was led to the geographic center. A razão pela qual ele foi conduzido ao centro geográfico. Only in that center he was able to have a general overview of the whole Promised Land. Que somente daquele lugar ele teria condição de ter uma visão ampla de toda a terra. And what is Shechem? O que então é Siquém? Is exactly the well of Jacob, É ali que se encontra o poço de Jacó, beside which our Lord and the Samaritan woman has a conversation. aonde exatamente o local onde o Senhor e aquela mulher samaritana conversaram. And the Samaritan woman talk about a mountain that we worship in this mountain. E aquela mulher samaritana fala de um monte onde eles adoravam. So it refers to Mount Gerizim. Então, ela se referia ao monte de Gerizim. Another mountain called Mount Ebal. E havia aquele outro monte que era o Monte Ebal. Now these two mountains is just in Shechem. E aqueles dois montes estão ali em Siquém. But very interesting. É muito interessante. You discover these two mountains is east-west. Você observa que esses dois montes estão um ao leste e o outro ao oeste. So you can see that the south, the Gerizim mountain is in the south. Você observa que o monte de Gerizim está um pouco mais ao sul. From the west to east. Então, da região do oeste para leste. And then you have another mountain north of it. Você tem uma montanha que é um pouquinho ao norte. Also west and east. Também está do leste para oeste. Oeste para Something oeste. very interesting. Algo muito interessante. If you have two mountains here, Se você tem dois montes aqui, one here and one there, um aqui e outro aqui, then if you stand in between, se você estiver entre os dois, then you can see this slope and also this slope. então você consegue ver essa encosta e essa encosta. And this slope is toward Mount Hermon. Então, essa encosta está apontando para o Monte Hermon. And that slope is toward the desert. E essa encosta aqui, então, vai estar apontando para o deserto. Very interesting. É muito interessante. You are still standing in one place. Se você estiver de pé num lugar, You discover this slope você vai descobrir que essa encosta full of life. está cheia de vida. And this slope, E essa encosta all thorns and thistles. é cheia de cardos e abrolhos, Can you espinhos. believe that? Você pode acreditar nisso. You put oasis and desert just in front of you. Se você colocar aquele oásis no deserto na sua frente,
Do you see? Você vê? That's really represent whole land of promise. De fato, aquilo representa toda a terra da promessa. Now, because this mountain slope is toward Mount Hermon. Mas pelo fato da encosta dessa montanha estar diante do Monte Hermon, So, when the dews of Mount Hermon being blown and move, then finally make everything green. então quando aquele orvalho do Hermon, ele vem sendo conduzido, ele vai então encontrar esse anteparo aqui. So, the heat of Arabian Desert and also Sahara Desert. E agora, o calor que vem do deserto da Judéia e o que vem do Saara, So, gradually move and to this side of snow. gradualmente eles se movem até esse calor alcançar essa encosta aqui. Thorn and thistles. E aí você vai encontrar espinhos e cardos. Even today, the same thing. Hoje ainda é assim. Now you begin to understand Agora você começa a compreender why before people of Israel enter into the land. porque antes daqueles israelitas entrarem em Israel, Moses tells them, Moisés disse a if eles, you reach the promised land, ao chegar à terra prometida, you have to put 6 tribes in this slope, another 6 tribes on that slope. vocês têm que colocar 6 tribos nessa encosta e outras 6 tribos na outra encosta. So 6 tribes of Israel standing on this slope, Então 6 tribos de Israel estão nessa encosta aqui and 6 tribes of Israel standing on this slope. e outras 6 tribos estão nessa encosta aqui. And then Moses tells them, E aí Moisés disse a eles, now those 6 tribes on this slope, então aquelas 6 tribos que estão nessa encosta aqui, they should proclaim the blessing of God. elas vão proclamar as bênçãos de Deus. And for those who standing on the thorn and thistle, Mas para aquelas 6 tribos que estão sobre os cardos e espinhos nessa outra encosta, they should proclaim the curse of God. eles vão proclamar a maldição. Now you see, brothers. Agora vocês veem, And irmãos. later, when they really enter into the land, Então, finalmente, quando eles entraram na terra, they did exactly the same thing. eles fizeram exatamente isso. Now, I use this as illustration. Eu uso isso como ilustração. That already gave you the show window Isso aí te faz perceber como se fosse num display. about the whole land of Canaan. Aquilo que de fato é a terra de Canaã. So now you can say, Uma vitrine. Jerusalem. Você pode dizer, Jerusalém if the setting of the first song é o contexto do primeiro cântico. is starting from the edge of desert, Começa ali daquela borda do deserto then all the way north. e vai até o norte. Because in this book, Porque neste livro, you see the all geographic setting is just from Jerusalem all the way to Mount Hermon. porque o contexto geográfico é a partir de Jerusalém até o norte. Let me remind you one thing. Deixe-me fazê-lo lembrar de outra Do you coisa. think this is a coincidence? Você acha que isso é uma coincidência? That the land which described in the Song of Songs Que a porção da terra que está descrita em Cântico dos Cânticos, is exactly the land when Jesus walked on this earth. que é exatamente a porção da terra sobre a qual o Senhor Jesus caminhou nessa terra. Amazing. É impressionante. You just cannot believe that's just by accident. Você não pode acreditar que isso é um acidente. Of course, after the Lord's second coming, he will visit Edom. É claro que quando o Senhor voltar, ele vai até Edom. He will visit the place near near Petra. Ele vai visitar aquele local ali que é próximo a Petra. But in his first coming, Mas na sua primeira vinda, he never visited that part of the world. ele nunca foi naquela parte do mundo. So if you study the land of 4 Gospels, Se você estudar a terra a qual se refere os quatro it's evangelhos, almost equal to the land of Song of Solomon. é quase exatamente a mesma da terra descrita em With Cântico dos this Cânticos. geographic setting. É o mesmo contexto geográfico. And then we talk about prophetical setting. E agora, quando nós falamos do contexto profético, Now remember, lembrem-se, there's no accident. There's no coincidence. There's no accident here. não há qualquer acidente ou coincidência. Everything is by design. Tudo foi projetado. So by this way, Dessa the forma, Lord wants us to understand this book in a correct way. o Senhor deseja que nós compreendamos esse livro da maneira correta. Don't despise this geographic setting. Não despreze esse contexto geográfico, Because with this setting, you will understand much more. porque a partir desse contexto você vai entender muito mais. It will make the type much rich, Vai fazer very richer, Vai fazer com que esse tipo seja tão mais rico, much meaningful. muito mais significativo. So
you can see that when God put this geographic setting, Você vê então quando Deus estabeleceu esse contexto geográfico, definitely it's by design. definitivamente foi Holy projetado. Spirit purposely designed a land O Espírito Santo, de maneira intencional, projetou, planejou uma terra which remind you of the land of our Lord Jesus. que vai te fazer lembrar da terra pela qual o Senhor Jesus It caminhou. means the part of promised land our Lord Jesus walked upon 2,000 years ago. É exatamente aquela região, aquela porção da terra sobre a qual o Senhor Jesus caminhou há 2000 anos. All right, now we come back to Song of Songs. Então agora nós voltamos ao Cântico dos Cânticos. We come to the chapter 2. We come to the second song. Now we have the first garden. Então nós chegamos ao segundo cântico, no capítulo 2, chegamos ao segundo jardim. Now, if you come to this look at the description of this garden. Se você agora olhar atentamente a descrição desse jardim, Now, first thing you have to remember, primeira coisa que você tem que se lembrar, if we think of a garden, we only, again, it's almost like our garden. se você pensar em jardim de novo, você pensa como se fosse o seu jardim. Now, Garden Eden was not like that. O jardim do Éden não era assim. Now, in that garden, you have mountain. Então naquele jardim você tinha uma montanha, In that garden, you have a valley. você tinha vale, You have a você rivers. tinha rios. So, remember, Lembre-se, it is not just a small space we are used to. não é aquele lugarzinho pequenininho com o qual você está acostumado. So, the four gardens in the Song of Solomon, Aqueles 4 jardins no Cântico de Salomão it always a garden as big as a garden. são jardins tão grandes quanto o jardim do Éden. Think about it. Pense nisso. If we learn how to abide in Christ, Se nós aprendermos o que é habitar em Cristo, then Christ includes garden to us. então o Senhor Jesus se torna aquele jardim fechado para How nós. do you describe this garden? Como é que você descreve esse jardim? Of course, definitely comparable with Garden of Eden. Certamente é comparável ao jardim do Éden. In Garden of Eden is so big, which cover part of Iran, part of Iraq, even the whole part of Saudi Arabia. E se o jardim do Éden era tão grande que cobria parte do Irã, parte do Iraque e parte da Arábia Saudita, So when you study these four gardens, quando você estuda esses 4 jardins, because all you who sit in the gardens, ó tu que habitas nos jardins, that really give you the key to the whole Bible, Isso or dá- the whole book. isso te dá a chave para todo o livro. How we should abide in Christ. Como nós devemos habitar em Cristo. So here you have the garden big enough, Aqui você tem um jardim que é grande o suficiente, rich enough que é rico o for suficiente, us to enjoy all the details of the garden. para que nós possamos então desfrutar de todos os detalhes desse jardim. So of course, first garden is flower garden. Então é claro que o primeiro jardim é um jardim de flores. Very simple, É muito simples, because the flower already appear in the land. porque aparecem as flores na terra. The time has arrived for pruning the vines. E chegou o tempo de podar as videiras, as vinhas. And no matter what, you can see it that's the springtime. Então, certamente você observa que isso aqui é primavera. You see the beginning of the fruit. Você vê o princípio do fruto, But don't forget, that's only the spring fruit. mas observa que esse é apenas o fruto da primavera. But major issue here is flower. Mas a questão principal aqui são as flores. But important thing is this. Mas a questão importante é a seguinte: Now, how you are going to enjoy the garden? como é que você vai de fato desfrutar desse jardim? It is not by her alone. Not by Solomon. Ela não vai desfrutar desse jardim sozinha, Because it was the call of the bridegroom. porque foi o chamado do esposo. Say, arise, my love, my beautiful one, and come along. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Why? Por quê? Because there is a garden. Porque há um jardim. Now that garden is big enough. E esse jardim é grande o suficiente. And that's why when the king, bridegroom experienced that garden, É porque exatamente quando aquele noivo ele começa a desfrutar daquele jardim. according to verse 8. De acordo com o versículo 8. Listen, my beloved. Verse 8. Ok. Ouço a voz do meu amado. Behold, he is coming, Eiro aqui, eiro aí galgando os montes. climbing on the mountains, Galgando os montes, leap on the hill. pulando sobre os outeiros. Think about it. Pense nisso. This first garden, Esse primeiro jardim full of mountains and full of hills. é cheio de montes e cheio de outeiros. And now there's a life here that now is a poetic expression. É uma expressão poética, a vida aqui. Now this shepherd
Esse pastor, is able to climb in the mountain, is able to live on the hill. ele é capaz de galgar os montes e pular sobre os outeiros. In other words, Em outras there's palavras, such a power. há tal poder. No matter what kind of difficulty you encounter, Não importa o tipo de dificuldade que ele for either a encontrar, large mountain quer seja um grande monte or small hill, ou um pequeno outeiro, you see that shepherd is able to overcome it. aquele pastor é capaz de vencer. And this mountain and hills always under him. Então, esses montes e esses outeiros estão sempre abaixo dele. Now that shepherd never be conquered by the surrounding mountain and hills. Então, esse pastor nunca foi sobrepujado ou vencido por esses montes ou outeiros. Now, interesting thing is this. Uma questão muito interessante é a When seguinte: the bridegroom gave that call, quando o noivo ele faz aquele chamado, and Shulamite was in Jerusalem, e a Sulamita estava em Jerusalém, he was still enjoying the presence of the king. ela ainda desfrutava da presença do rei. That experience was so wonderful. Aquela experiência era tão maravilhosa. He didn't want to leave there. Ela não queria sair dali. He wished that all his life, all her life, just staying there. Ela queria estar ali por toda a sua vida. For some brothers and sisters, Para alguns irmãos e irmãs, when they really taste the wine of the presence of the Lord. quando eles provam do vinho da presença do Senhor, Now they always go to the holies of holies. eles sempre estão ali dentro do Santo dos Santos They want to be alone with the Lord. e querem ficar ali com o Senhor. Because in that fellowship, Porque naquela comunhão, study the word eles estudam a palavra and pray, e oram, and you see, really heaven on earth. e realmente é céu sobre a terra. It is wonderful. É maravilhoso. It is wonderful É experience. uma experiência It maravilhosa. is the king who brought Shulamite into the chamber. Foi o rei que trouxe Sulamita para entrar nas It is recâmaras. our Lord who wants us to be at his feet. É o Senhor que deseja que nós estejamos aos seus pés. We are always at his feet, Nós estamos sempre aos seus listening pés, to his word. ouvindo a sua palavra. Now, brothers and Agora, sisters, how irmãos e irmãs, wonderful is that experience? quão maravilhosa é essa experiência. And also we break our vessel, Também nós quebramos o nosso vaso and dentro da then the praça. perfume will spread out. E aquele nardo, aquele perfume, ele vai se espalhar, vai Then the encher a casa. fragrance will fill the whole house. Então toda aquela fragrância vai encher a casa. Here you not only have your communion with Christ, Ali você não apenas tem a sua comunhão com Cristo, you also offer yourself to the Lord. mas você também se oferece ao Senhor. Consecration. Consagração. Here you find the fragrance. Aqui você encontra a When fragrância. you smell the fragrance, Quando você sente o aroma daquela you will fragrância, say, I will stay here forever. você vai dizer, eu vou ficar aqui para sempre. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, that's always the experience of those mystics. essa sempre foi a experiência daqueles místicos. Those mystics, Aqueles they místicos, always want to go to a inner chamber. eles sempre queriam estar dentro daquela recâmara In the interior, desert no deserto or in high mountain. ou na montanha mais alta. Now they close themselves up. Agora eles se fechavam ali They are able to fellowship with God. e eles podiam então ter comunhão com Like Deus, those Old Testament saints. como aqueles santos do Antigo They are Testamento. so proud of their heritage. Eles tinham tanto orgulho da sua They herança. are in Jerusalem. Eles estavam em Jerusalém. They were bound, they were surrounded by the desert. Eles estavam circundados pelo deserto. Now they have a wonderful fellowship with their bridegroom. Agora eles tinham aquela comunhão maravilhosa com seu noivo. So they will stay in Jerusalem forever. Então eles querem ficar em Jerusalém para sempre. So we will stay in our inner chamber forever. Nós vamos ficar nas nossas recâmaras para sempre. Always in close gardens. Sempre naquele jardim fechado. Only Christ and me. Apenas Cristo e eu. And sometimes handful brothers and sisters. Algumas vezes, alguns poucos irmãos e irmãs. It is wonderful. É maravilhoso. But that's only in your initial stage. Mas isso acontece apenas no estágio inicial. No matter how precious is Christian experience, Não importa quão preciosa for a sua experiência cristã. that only experience in one stage. Isso é somente experimentado num estágio. God wants you to move on from one setting to another setting. O Senhor deseja que você avance, progrida de um estágio a outro So estágio. when Shulamite was in the setting of first song, Quando a Sulamita estava no contexto daquele primeiro cântico, when she was in that surrounding too long, quando ela ficou naquele ambiente por muito tempo, now it is call. And there is a call from the bridegroom. agora então aparece aquele chamado do noivo, The call from the shepherd. o chamado do pastor. Arise, my love, my beautiful one, and come along. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Why arise? Por que levanta-te? Because it's so comfortable. Porque é tão confortável. Now Shulamite almost was in the sleeping gesture.
É como se a sulamita estivesse naquela posição de dormir. That speaks of rest in Christ. Isso fala de descanso em Cristo. It is wonderful. É maravilhoso. But brothers, Mas irmãos, there are 8 chapters for the whole song. há apenas 8 capítulos em todo esse cântico. No matter how wonderful is your experience, Não importa quão maravilhosa seja a sua experiência. remember, Lembre-se, God has something more for you. Deus tem algo mais para você. So here you find the calling. Aqui você tem um chamado. The calling is come out from that environment. E o chamado é saia desse ambiente. And then you're able to sit in the garden. Então você vai poder se assentar nos jardins. But don't forget, Mas não se esqueça, not your garden, mas o seu jardim also his garden. é também o jardim He dele. has been in that garden. Ele já esteve naquele jardim. In order to experience the garden, Para poder experimentar o jardim, climbing on the mountain, ele subiu os montes, leaping on the hill, ele galgou os montes e pulou sobre os outeiros. not just sleeping. Não é apenas dormindo. To sleep, to rest is very spiritual. Descansar é muito espiritual. But to climb and to leap, also spiritual. Mas galgar e pular também é muito Oh, you say, espiritual. no. Only in Jerusalem, only in that area we are spiritual. Não. Só em Jerusalém, só ali que eu sou espiritual. I can only be spiritual in this environment. Eu só consigo ser espiritual neste ambiente. No, Não? brother, sister. Irmãos e The irmãs, Lord will call us o Senhor vai nos chamar to experience the garden. para experimentarmos o But jardim. that garden is big enough Mas aquele jardim é muito grande. because there is a power with this shepherd. Porque há poder naquele pastor. He is not only very shepherd, he's also very king. Ele também não é o verdadeiro pastor, também ele é o verdadeiro He is rei. very king. Ele é o verdadeiro He is rei. with the power of resurrection. Ele tem o poder da ressurreição. Now, how you are able to climb the mountain and to leap down the hill? Como é que você consegue galgar os montes e pular sobre os outeiros? All the difficulties underneath. Porque todas as dificuldades estão abaixo. Now, remember, the first garden Você se lembra que o primeiro is jardim supposed to experience by the power of resurrection. você tem que experimentar pelo poder da ressurreição. So do you see that? Você vê isso? Then we began to see that garden. Então nós começamos a ver esse jardim. Now, because the calling is this. Então o chamamento é o seguinte: Arise, my love, my beautiful one, and come along. levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Come along means follow me. Vem significa segue-me. Our Lord said to Philip, Nosso Senhor disse a Filipe: follow me. segue-me. It simply means come along with my journey. Significa simplesmente venha comigo na minha jornada. So you see, brothers and sisters, Vocês veem, irmãos e irmãs, the way our master called Philip, a maneira com a qual o Senhor chamou a Filipe, the same way Solomon called Shulamite. é a mesma maneira como Salomão chama a So Sulamita. now they will travel together. Agora eles vão caminhar, Now jornadear they are juntos. going to a garden, Eles vão até um jardim. starting from Jerusalem. Começando ali em Jerusalém, Definitely now they are traveling north. e definitivamente agora estão viajando para o norte. Now, a little bit further north of Jerusalem Um pouquinho ao norte de Jerusalém, is called it is a mountain area. é uma região montanhosa. And in that mountain area, Naquela região montanhosa, you have a very ancient road called the Patria Road. você tem uma estrada muito antiga que é chamada de estrada... Patriarch. Like O caminho dos patriarcas. Now, Abraham used to take that road. Então, Abraão, ele viajava por ali. Jacob used to take a road. Também Jacó viajou por essa Now, estrada. between Jerusalem and Galilee, Então, entre Jerusalém e Galiléia, geographically speaking, do ponto de vista geográfico, the shortcut is go through Samaria. o caminho mais curto é passando pela Samaria. I still remember the first time when I visited Israel. Eu me lembro muito bem da primeira vez que eu visitei Israel. I hired my own guide. Eu contratei o meu próprio guia. I want him to take me to the land of promise, to Hebron. Eu queria que ele me levasse até Hebron. And also I want to visit Shechem. Também eu queria visitar Siquém. Now, very interesting. Muito From interessante. Jerusalem all the way to Shechem, De Jerusalém até Siquém, he had to pass by Samaria. você tem que passar pela Samaria. I still remember that's almost springtime. Almost springtime. Eu me lembro que estávamos quase chegando na I primavera. can see many almond trees. Eu pude ver muitas amendoeiras por ali. If you really go through Samaritan Valley,
Se você passar pelo Vale de Samaria, it is just like being described here. é exatamente como descrito aqui. And you find the flower already appear in the land. Você vê que as flores já aparecem na And terra time has arrived for pruning the vines. e é o momento de podar as vinhas. And the voice of turtles has been heard in our land. E a voz da rola ouve-se em nossa terra. And the fig tree has ripened its figs. E a figueira começou a dar seus And figos. vine in blossom have given forth their fragrance. E as vides em flor exalam o seu aroma. Arise, my love, my beautiful one, and come along. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Why twice? Por que 2 vezes é Because mencionado? you know it's very difficult for Shulamite to move. Porque é muito difícil da Sulamita sair daquele lugar. A habit already been formed. Nós já criamos um hábito. She considered that spiritual habit. E isso é considerado um hábito espiritual. If you break that habit, it won't be spiritual anymore. Se você de alguma forma quebrar aquele hábito, é como se você não fosse ser mais So espiritual. Solomon had to say, "Arise, my love, my beautiful one, and come along." Por 2 vezes Salomão tem que dizer: levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. So you see, brothers and sisters. Now, if you're starting from Jerusalem, Então, iniciando de Jerusalém, traveling north, viajando em direção ao norte, suppose you want to go to Galilee. vamos supor que você queira ir para Galileia. So you know that the shortcut definitely goes through Samaritan mountain. Você sabe que o caminho mais curto é passando pelo Vale de There you Samaria. have mountain. Ali você tem a There you montanha, have hill. você tem There you outeiros, have flowers. você tem flores, You have the almond trees. você tem as amendoeiras, You have a vineyard. você tem as vinhas. And it is really beautiful garden. É um jardim maravilhoso. More than that. Ainda mais do que Not isso. here. You have to even go further north. Você tem que ir mais ao norte. So if you really travel, of course, let me just say a few words here. Deixa-me dizer apenas algumas palavras aqui. Now, when you study John's Gospel, Quando você estuda o Evangelho de João, and one day our Lord wants to go to Galilee, um dia o nosso Senhor desejou ir para Galileia. the Bible said he must pass by Samaria. Ele tinha que passar por Samaria. Geographically speaking, Falando do ponto de vista it should be geográfico, the case. deveria ser assim mesmo. If our Lord passed by Samaria, Mas se o Senhor passasse por Samaria, he will see exactly the garden described in this book. ele veria exatamente o jardim que está descrito aqui. But why? Normally, our Lord took the other way. Mas por que normalmente o Senhor tomava um outro caminho? Now, because of what happened in the past. Por causa daquilo que aconteceu no passado. Now, Samaritans and the Jews, they no longer have any kind of contact. Os samaritanos e os judeus, eles não tinham qualquer tipo de relacionamento. So, Orthodox Jews, Os judeus if ortodoxos, they want to go to Galilee, se eles quisessem ir para Galiléia, from Jerusalem, they go to Jericho. de Jerusalém, eles iam primeiro a Jericó, Cross the Jordan River, atravessavam o Rio Jordão then travel north. e aí viajavam para o norte. When they come to near Galilee, Quando estavam próximos da Galiléia, cross the Jordan again. eles cruzavam o rio do outro lado Finally, they do Jordão reach Nazareth e finalmente chegavam a Nazaré or Capernaum. ou Cafarnaum. So that's the way from the south to north. É dessa forma que eles iam do sul para o That's norte. the way from the Jerusalem to Galilee. Esse era o trajeto de Jerusalém para So, in Galiléia. the time of our Lord Jesus, Então, na época do Senhor Jesus, normally you only see the river, you don't see the garden. normalmente só via o rio, você não via o jardim. But that day, Mas the naquele Lord momento, had to pass by there. o Senhor tinha que passar por Samaria. Because purposely our Lord wanted to meet Samaritan woman. Porque intencionalmente o Senhor queria encontrar com a mulher samaritana. Because he wanted to give him the living water. Porque o Senhor desejava dar a ela a água viva. So you see, brothers and sisters, Então vocês that's veem, what irmãos. happened with this garden. É isso que acontece nesse But jardim. that's not only, not all. Mas não é tudo. Now, when you really follow the call of the bridegroom, Quando de fato você ouve o chamado do noivo, now you travel with him. agora você começa a With the jornadear com power ele. of resurrection. Do poder da ressurreição. You are able to climb the mountain, you are able to live on the hill. Agora você consegue então galgar os montes e pular sobre os outeiros. And brother, sister, now you really enjoy the first garden with your beloved. E agora você desfruta daquele primeiro jardim juntamente com seu amado. And verse 14. Em versículo 14. Oh, my dove, in the clefts of the rock, Pomba minha que andas pelas fendas dos in penhascos, the secret place of steep pathway.
nos esconderijos das rochas escarpadas. Let me see your form. Let me hear your voice, for your voice is sweet and your form is lovely. Mostra-me o rosto, faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e o teu rosto amável. Of course, this is the quotation of Shulamite from Solomon. É claro que isso aqui é a Sulamita citando as palavras de Salomão. In the second song, only Shulamite do the talking. Nesse segundo cântico, apenas a Sulamita fala. So, even by his quotation, Mesmo que ela esteja citando, now you know how they experienced the first garden jointly. você consegue observar como eles experimentaram juntamente desse jardim. And then you discover Então você descobre the Shulamite is in the cleft of the rock. que a Sulamita está nas fendas dos penhascos, Now, very interesting. ou na fenda da rocha. If you travel further north, É muito interessante que se você viajar mais para o norte, and from Nazareth all the way to Capernaum, e de Nazaré até chegar em Cafarnaum, and then you will pass a valley. você vai passar por um vale, That valley is called the valley. e esse vale é chamado de O Vale. And why is called the valley? Por que é chamado de O Vale? The valley. O Vale da Pomba, desculpa. Now, why is called the valley? Por que é chamado Vale da Pomba? If you travel our Lord, Se você, suppose you are a disciple to travel with our Lord. vamos supor que você seja um discípulo viajando com seu Senhor. Now, if you really travel from where? From Nazareth. Se você de fato está viajando de Nazaré, If you go to Capernaum, se você vai até Cafarnaum, for sure you will pass through a valley. certamente você vai ter que passar por esse vale. That's called Valley of Dove. É chamado Vale das Pombas, ou da Why? Pomba. Por quê? Because there are two cliffs on two sides of the valley. Porque há dois penhascos circundando esse vale. Now, in these two cliffs, Nesses dois penhascos, you'll find so many clefts of the rock. você vai encontrar tantas fendas naquelas rochas. And of course, normally dove dwell in that cleft. Normalmente as pombas moram nessas fendas. So that's why that was called Valley of É Dove. por isso que aquele vale é chamado Vale das Pombas. Now, that's our recent effort. That was our recent effort. Isso foi uma empreitada que a gente tomou While we recentemente. have a recent study tour to Israel. Quando recentemente fomos numa viagem de estudos a We Israel. really want a genuine way our Lord indeed has traveled through. Nós queríamos de fato passar pelo aquele caminho original por onde o nosso Senhor percorreu. And then we find the way is through that valley. E nós descobrimos que o caminho foi por meio daquele vale. So if we really walk in one portion of that valley, Se você andar num pedaço daquele vale, you step on that genuine path of our Lord He indeed has traveled through. você de fato estará pisando naquele mesmo caminho que um dia o Senhor pisou. So from Nazareth to Capernaum, Então de Nazaré até Cafarnaum, this is the only way. este é o único caminho. So think about it. Pense nisso. If you travel from Jerusalem all the way to the north, Se você for viajar de Jerusalém para o norte, not only flower garden, você não verá apenas o not jardim de only flores, hills and mountains, não apenas os montes e os outeiros. but now here you find a valley of dove. Agora você vai encontrar o Vale You das find the Pombas. clefts of rock. Você vai encontrar aqueles penhascos e a That you fenda will nas find the rochas. valley of dove. Ali você vai encontrar o Vale Literally das Pombas. speaking. Falando literalmente. Now you will see many clefts here and there. Você verá muitas fendas aqui e acolá. According to tradition, Jewish tradition. De acordo com a tradição judaica, When Messiah comes, quando o Messias vier, he definitely will go through that valley. definitivamente ele vai passar por aquele vale. Very interesting. Muito interessante. Our Lord has appointment with disciples O after Senhor- resurrection. O Senhor Jesus teve um encontro com seus discípulos após sua ressurreição. There was appointed mountain Havia uma montanha designada in order for them to gather that mountain. para que eles pudessem se reunir ali. Definitely they will go through the way, the valley of dove. Certamente eles têm que ter passado por aquele caminho que é o Vale da Pomba. So Das what Pombas. does this mean? O que significa isso? If you read the whole passage here in the second song, Se você ler toda essa passagem aqui no segundo cântico, you almost can see the garden from Jerusalem all the way to Capernaum. é como se estivesse desfrutando de um jardim desde Jerusalém All the até way Cafarnaum, to Sea of Galilee. até o Mar da Galileia. Then
here comes one thing very interesting. E aqui chegamos a um ponto muito interessante. When you come to the fourth gospel, Quando você chega ao quarto evangelho, why majority of our time spent in Galilee? porque a maior parte do tempo é gasto na Galileia. Why the 12 disciples always with him in Sea of Galilee? Porque os seus discípulos estão sempre com ele ao redor do mar da Galileia. If you study the Gospel of Matthew, Se você estudar o evangelho de the Mateus, setting is Galilee. o contexto é a Galileia. If you study the Gospel of Mark, Se você estudar o evangelho de Marcos, the setting again the Galilee. mais uma vez o contexto é o mar da Do Galileia. you see that? Você se And if you percebe? study the Gospel of Luke, Se você estudar o evangelho de Lucas, and part of it definitely Sea of Galilee. parte dali é definitivamente o mar Our da Lord Galileia. has spent 1 year and a half in that place. O Senhor gastou 1 ano e meio naquela região. In that place, the Lord called his disciples. Foi naquele lugar que o Senhor chamou seus discípulos. In that area, the Lord encountered their first E disciples. naquele local o Senhor encontrou seus primeiros discípulos. In this very area, the Lord said to Philip, come along with me. Foi exatamente nessa área que o Senhor Jesus disse a Filipe, Follow vem, me. segue-me. Now, the Lord, you can see that if you study 4 Gospels, Você vê que se você estudar os 4 evangelhos, only Gospel of John, somente o evangelho de João, the setting is Jerusalem. é que o contexto, a região é If Jerusalém. you compare the 8 chapters of Song of Solomon Se você comparar os 8 capítulos do Cântico de Salomão with the 4 Gospels, com os 4 evangelhos, now first song, John, o primeiro cântico pode ser comparado ao evangelho de João. the setting is Jerusalem. O contexto local é Jerusalém. But the other 4 songs, Os outros 4 cânticos, when you cover the 4 gardens, é quando você vê os 4 jardins. now definitely you can see that is northern part of Israel. Definitivamente você vai ver que se refere à parte norte de In the Israel. beginning, No princípio, you see in that area of Sea of Galilee. você observa que naquela região do Mar da But Galileia, before the Lord's crucifixion, mas antes da crucificação do the Senhor, Lord took his disciples o Senhor conduziu seus discípulos to the Philippi of Caesarea. para Cesareia de Filipe. Now, there actually is at the foot of Mount Hermon. E esse local está aos pés do Monte Hermon. My brothers and sisters. Irmãos e irmãs, Now, remember in the Mount Hermon, que lá no Monte Hermon, and the Lord transfigured. o Senhor foi transfigurado. Very interesting, brothers and sisters. Algo muito interessante, Now, irmãos e if irmãs. you really study the whole 4 Gospels, Se você estudar os 4 evangelhos, only Gospel of John apenas o evangelho de give you João the setting of Jerusalem. vai te dar aquele contexto de The Jerusalém. other, Os just outros the rest, just northern part of Israel. That's all. vão estar na região norte de Israel. First garden Mas o primeiro is the jardim most interesting one. é o mais interessante, Because that determines where our Lord will spend more his time of working. vai determinar aonde o Senhor gastou a maior parte do seu tempo no seu trabalho. That's the place where the Lord gave the parables. É nesse local que o Senhor proferiu as That's palavras. the place where our Lord healed the sick. É ali que o Senhor curou os doentes. That's the place where our Lord gave the Sermon on the Mount. É onde o Senhor proferiu o sermão no monte. Brothers and sisters, if Irmãos e you irmãs. study Old Testament, Se você estudar o Antigo Testamento, rarely know anything about Galilee. você raramente vai ver alguma coisa a respeito da Galileia. Galilee became prosperous only 200 years before the birth of Christ. A Galileia se tornou uma região próspera somente 200 anos antes do nascimento do If Senhor you Jesus. study Old Testament, Se você estudar o Antigo they Testamento, talk about fish. vai falar de peixe. But because these people always dwell in Jerusalem, never in the Sea of Galilee. Mas essas pessoas moravam na região de Jerusalém, não no Mar da They are Galileia. not fishermen. Eles não eram pescadores. They are not interested in Eles fish. não estavam interessados em They peixe. are more interested in spiritual things. Eles estavam interessados nas questões They are espirituais. so godly. Eles eram tão piedosos. They even do not know how many fish in this world. Eles não sabiam nem quantos peixes tinha nesse mundo. So in Hebrew, in the Então, whole Old Testament, no hebraico do Antigo Testamento, now in Hebrew, em hebraico, there is only one word for the fish. há apenas uma palavra para peixe. Big fish is fish. Então, em hebraico, um peixe grande é peixe. Sardine is fish. Uma sardinhazinha é From peixe. sardine all to the big fish. Da sardinha até um peixe grandão, Remember, lembre-se, only one word. apenas uma palavra. So what does that mean? O que significa isso? The Old Testament setting O contexto do Antigo Testamento is setting of Jerusalem. é o contexto de Jerusalém, According to prophecy of Isaiah, segundo a profecia de Isaías. brothers and sisters, Irmãos e irmãs, there not only find the virgin birth of Christ, ali você não apenas vê o nascimento virginal de Cristo, that will tell you. mas também vai te dizer, Now, when
our Lord started to call his disciples. Quando o Senhor começou a chamar os seus discípulos, When he said to someone, come along. quando ele dizia para alguém, venha junto, Arise, my love, and my beautiful one. levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Very interesting. É muito interessante. They are all called to be together with Christ Todos foram chamados para estarem juntos com in a Cristo, place called Galilee, num local chamado Galileia, which is almost unknown to the people in the Old Testament. que era basicamente desconhecido daquelas pessoas do Antigo How Testamento. do you know Galilee? Como é que você podia saber da Not Galileia? because you study Old Testament. Não é porque você estuda o Antigo Testamento. How do you know Galilee? Como é que você conhece a Galileia? Because you study four Gospels. Porque você estuda os 4 evangelhos. Also, all Jewish people, when they went back to Jerusalem, Todos os judeus, to Israel, quando eles voltam para Israel, today they even stay in Jerusalem hoje mesmo eles ficam em Jerusalém or some other area. e alguma região por ali. They are not interested in Galilee. Não estão interessados na Why Galileia. Galilee? Por que Galileia? Galilee became famous because of our Lord A Jesus. Galileia se tornou famosa por causa do Senhor Jesus. Because of four Gospels. Por causa dos 4 evangelhos. So you see, brothers and Então, sisters, vocês percebem, now irmãos? most of the page for the four Gospels, A maioria das páginas dos 4 evangelhos you see, in Galilee, acontece na Galileia. in Mount Hermon, No Monte Hermon. and in all those areas, Em todas aquelas regiões in circunvizinhas. Bethany beyond Jordan River, Até mesmo Betânia da além do Jordão. some wilderness, E algum deserto. some mountain, Algumas montanhas. some water. E alguma água. Now, brothers and sisters, Irmãos e irmãs. isn't that interesting? Não é interessante? Do you see that it is because of the gospel, Vocês veem que é por causa do because of evangelho. a Savior? Por causa do nosso Salvador. Then that place becomes something new. Aí então aquele lugar se torna algo novo. Now, I cannot stop here. I have to explain more. Eu não posso parar aqui, eu tenho que So explicar algo mais. let's read Isaiah chapter 9. Vamos ler Isaías capítulo 9. Após chapter 7, you have virgin birth of Christ. Após o capítulo 7, nós temos o nascimento virginal de Cristo. And in the chapter 9, E no capítulo 9, then we come from verse 1. então nós vamos ler a partir do versículo 1. But there will be no more gloom for her who was in anguish. In earliest time, he treated the land of Zebulun and the land of Naphtali with contempt. Mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. But later on, he shall make it glorious by the way of the sea, on the other side of Jordan, Galilee of the Gentiles. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Do you see the phrase Galilee of Gentiles? Você observa a frase aqui, Galileia dos gentios. All the Jews always despised Gentiles. Os judeus sempre desprezaram os gentios. We stay in Jerusalem. Nós ficamos em We Jerusalém. stay in Judea desert. Nós permaneceremos no deserto da Judéia. They live in Galilee of Gentiles. Mas eles moram lá na Galileia dos gentios. And the Galilee of Gentiles actually is the land of Zebulun and the land of Naphtali. Na realidade, Galileia dos gentios está na terra de Zebulon e de Naftali. But according to Isaiah, Mas de acordo com Isaías, somehow in the past, there was some gloom for her who was in anguish. na realidade, no passado, haveria aquela obscuridade para aquele que estava aflita. But there will be no more gloom. Mas não haverá mais essa Do you obscuridade. see that? Você vê isso? There's a prophecy about the land of Galilee. Essa é uma promessa, uma profecia a respeito da Galileia. For the whole dispensation of Old Testament, Então, durante toda a dispensação do Antigo you Testamento, find gloom for her você vai encontrar obscuridade who para was in ela, anguish. aquela que estava aflita. When you talk about Jerusalem, when you talk about land of Galilee, Quando você fala a respeito da terra da Galileia, you can imagine that's kind of attitude of the Jews. você pode imaginar que essa era a atitude dos judeus But para now com ela. here is the wonderful prophecy. Mas aqui é uma profecia maravilhosa. Later on, he shall be make it glorious.
Mas nos últimos tornará glorioso by the way of the sea. o caminho do mar. Now, in that part of the land, Naquela região da terra, there is a way called the way of the sea. ali há uma estrada chamada o caminho do mar. It's just like King's Highway. É exatamente como o caminho do rei. It's a commercial highway, É uma rodovia, a uma military highway. comercial. It's called Via Via Maris. Via Maris. Chamado de Via Maris. So it's very clear here. É muito How claro do you aqui. define Galilee? Como é que você define a Galileia? Immediately you find there is Via Maris going through it. Você vai observar que existe a Via Maris que passa por ali. And now we have the Galilee of Gentiles. E ali nós temos a Galileia dos gentios. The people who walk in darkness will see a great light. O povo que andava em trevas viu grande luz. Why? Por quê? Our Lord Jesus will visit Galilee. Porque o Senhor Jesus visitaria And our Galileia Lord Jesus will make home in Capernaum. e o Senhor faria a sua casa em Cafarnaum. So that's why in that É area, por isso que naquela região, when they see Jesus, quando eles viram Jesus, they will see a great light. eles veriam aquela grande luz. Those who live in the dark land, E aos que viviam na região da sombra da the morte, light will shine on them. resplandeceu-lhes a luz. Why it's called dark land? Por que foi chamado da região da sombra da That's very morte? interesting. É muito interessante. Near the valley of death, Então, próximo àquele vale das pombas, near the clefts of the rock, próximo àquelas fendas das rochas, you find it's a dark land. você vai observar que é uma terra escura. Why it is dark Por land? que escuro? Remember, Lembre-se, why is dark? por que é escuro? Because of the Sea of Galilee. Por causa do Mar da Galileia. What happened to Sea of O Galilee? que aconteceu ao Mar da Galileia? Many thousand years ago, Milhares de anos antes, the Sea of the Galilee was not there. o Mar da Galileia não estava ali. Now, because of eruption of volcano Mas por causa da erupção de um vulcão, near Mount Hermon, muito próximo ao Monte Hermon, today we still can see that crater there. você ainda consegue ver uma cratera ali. Now, we used to have a lunch nearby that crater. Nós até já almoçamos próximo àquela Now, cratera. because of the explosion, eruption of volcano, Mas por causa da erupção daquele vulcão, so there Sea of Galilee was formed. então foi formado o Mar da Galileia. So now you can imagine those lava flow from the mountain. Então você pode até imaginar aquela lava saindo do vulcão. So it crystallized like a rock. It's se- all black. E essa lava se cristalizou como uma rocha. É muito So escura. after so many years, Então após muitos anos, the soil there all become very dark. o solo ali se tornou muito escuro. So when they build their house, Então quando eles construíam as casas, they use that kind of rock. eles usavam aquelas rochas, All very dark. todas muito escuras. So when they build their house, Quando eles construíam as if casas, you're standing in the mountain, se você estiver no alto de uma montanha, you find a village there. você vai encontrar ali uma vila, But you discover it's a dark land. você vai ver que é uma vila escura, uma terra Because all escura. the building was built by this lava rock. Porque todas as edificações ali foram construídas com essa rocha de Now, lava. even the farmer till on the ground, Quando o fazendeiro ele está arando o campo, again, the soil all black mais uma vez aquele solo é todo escuro, or brown color. ou de uma cor marrom escura. Now, when our Lord Jesus talked about the parable, Quando o Senhor Jesus fala das parábolas, the people were sowing the seed. então o semeador estava semeando. Our Lord talked about good soil. O Senhor falou de um bom solo, Because when the seed fall on the good soil, it will ripen first. porque aquela semente que cai num solo bom, ela vai amadurecer primeiro. So now, brother and sister, Agora, what irmãos kind e of irmãs- soil is good soil? Que tipo de solo é bom? Only the soil near Capernaum, in that area. Apenas o solo que fica na região ao redor de Cafarnaum, Because it's black. porque ele é negro. That's why very easy to absorb the solar light. É por isso que é fácil para ele absorver a luz do sol. So the life will get mature much sooner. Então assim a vida amadurece muito mais rápido. So all the first fruits Todos os primeiros frutos, from the area of Capernaum. as primícias vêm da região de Cafarnaum. Now you understand. Agora você When entende. you see the building, Quando você vê aquela edificação it's dark. e ele está escuro, When you see the field, quando você vê o campo, it's also dark. também é escuro. It is a dark land. É uma terra escura. But the light will shine on them. Mas a luz vai se resplandecer. So you see, brother and sister, Então, irmãos, for that reason, por essa razão, if you study Gospel of Matthew, se você estudar o Evangelho de Mateus, you can imagine when the Lord first visited Galilee. você pode imaginar quando o Senhor primeiramente visitou a Galileia. Matthew quote this prophecy. Mateus cita esta profecia. And there, E ali, our Lord called four disciples. o Senhor chama os seus primeiros 4 discípulos. Follow me. Segue-me, I will make you fisher of men.
E os farei pescadores de homens. Then if you read the whole Gospel of Matthew, Então, se você ler o Evangelho de Mateus, most of the page a maior parte das páginas desse livro devote to the setting of Galilee. são dedicadas àquele contexto da Galileia. In another word, Em outras palavras, the first garden o primeiro jardim is the garden that our Lord Jesus foi o jardim no qual o Senhor Jesus used to travel with disciples costumava viajar com seus discípulos all the way to Capernaum. até chegar a Cafarnaum. Now, with this geographic setting, Com esse contexto geográfico, and compare with the four Gospels, comparando então com os 4 evangelhos, no wonder não é de se you admirar discover this is not only geographic one, que não é apenas uma situação geográfica, it is also prophetic one. mas também um contexto profético. I think we will continue after we have 15 minutes of break. Nós vamos continuar daqui a 15 minutos. Okay, let's rest.